10 dicas secretas para você aumentar seus lucros exponencialmente. Se é isso que você está buscando, você está no lugar certo. Me chamo Rodrigo Severini, investidor esportivo há mais de 10 anos e serei o seu guia na nossa super aula de hoje. Mas antes da gente prosseguir, deixa aquela curtida aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal se você ainda é inscrito e ativa o sininho para você não perder conteúdos top como esse. Então vamos começar aqui, estou com a minha agenda aqui aberta para que a gente possa acompanhar. Primeiro tópico, primeira dica secreta. Primeira dica secreta para aumentar os seus lucros exponencialmente é ter um bom planejamento estratégico. Um planejamento estratégico muito bem definido. Então aqui eu vou explicar como que você pode elaborar esse plano de ação que leva em consideração fatores de gestão de banca, análise de jogos, identificação de oportunidades. Se você pesquisar aqui no meu canal, eu tenho só cada tópico desse, cada dica secreta dessa, pode se estender por várias aulas. Então eu vou dar sempre uma pincelada geral para que você entenda que aquilo lá é algo muito valioso. Primeiro tópico, então, planejamento estratégico. Só aqui no meu canal eu tenho 5 aulas falando sobre planejamento estratégico. Só você colocar aqui na barra de pesquisa, digitar planejamento e você vai encontrar 5 aulas para que você possa montar o seu planejamento. E como que é montado esse planejamento? Você parte de um ponto A até o ponto B. Esse ponto A é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas qualidades, suas virtudes, seus defeitos, suas limitações e definir aonde você quer chegar, qual o seu objetivo no mundo dos investimentos esportivos. A partir do momento que você sabe onde está e aonde quer chegar, você precisa construir um caminho. Esse caminho nós chamamos de plano de ação, onde nós vamos listar ações, tarefas dentro de ferramentas de gestão da qualidade que vão me entregar todas as tarefas e ações que eu preciso desenvolver dentro de um período pré-determinado para que eu consiga atingir os meus objetivos. Anota tudo isso daí, pausa o vídeo, pega um papel e uma caneta, porque isso daqui é como se fosse praticamente uma mentoria, tá? Claro que a gente não vai se debruçar em cima, indo a fundo em cada dica dessa. Eu tô falando porque, como eu falei, aulas e aulas são necessárias para a gente dissecar cada dica dessa. Mas, se você já anotar e buscar aqui no meu canal, você vai encontrar tudo isso em algumas aulas, já destrinchando cada uma delas. Então, planejamento estratégico é isso. Pega aqui no meu canal, são 5 aulas, então já faça a sua anotação. Dica 1, planejamento estratégico, e busca essa informação no meu próprio canal. Assista essas 5 aulas, despausa, volta aqui para a nossa segunda dica. Vamos lá, segunda dica, vou escrever aqui para você. Análise de estatísticas. Estou colocando de maneira genérica, tá? E a segunda dica secreta aqui é a importância da gente realizar uma análise detalhada de dados estatísticos. O que seria isso daqui, essa análise de dados estatísticos? Toda vez que a gente vai fazer qualquer entrada em qualquer mercado, seja gols, escanteios ou cartões, eu preciso levantar dados. Veja bem, eu não falei informações, eu falei dados. Informações é outro tópico. Aqui eu preciso levantar os dados daquela partida. Se eu quero trabalhar no mercado de cartões, por exemplo, eu preciso levantar dados como quais foram dentro do fator casa-fora, né? A equipe que está jogando em casa e a equipe que está jogando fora. Quais são quantos cartões que cada equipe recebeu nos últimos jogos. E aí a quantidade de jogos para trás você vai definir de acordo com a sua metodologia, tá certo? Mas é bom que você pegue um número suficiente que você consiga gerar você tenha um padrão, tá? Então você levanta os dados, tanto levando em consideração o fator casa fora, você pode pegar também os dados de cartões recebidos no HT, os cartões totais da partida. Então você pode pegar a equipe mandante, quantos cartões ela recebeu, quantos cartões nós tivemos no total da partida, quantos cartões ela teve no primeiro tempo recebidos e quantos cartões totais no HT nós tivemos. Isso tudo são dados. Eu alimento esses dados na minha análise. Então eu já tenho diversos números na minha frente. Então isso aqui é muito importante, você levantar
todos os dados que você puder a respeito daquela partida. Quanto mais números eu tiver, melhor vai ser a minha tomada de decisão. Eu vou ter um embasamento melhor para que eu tome minha decisão de entrada, seja ela pré-game ou seja ela ao vivo. Dei o exemplo do mercado de cartões. Podemos falar também do mercado de gols. Ah, Rodrigo, eu quero trabalhar no mercado de ambas marcam. Então você vai levantar a quantidade de jogos que cada equipe teve que bateram ambas marcam nos jogos anteriores. Qual foi o percentual de over 1,5 gols, over 2,5 gols que as equipes tiveram também, levando em consideração esse fator casa fora. Não só percentual, né? Eu preciso saber a race. Quantos jogos, dos últimos 10 jogos, quantos jogos bateram ambas marcam, tanto da equipe A quanto da equipe B. São dados que você vai levantar e vai alimentar, seja uma planilha, seja no papel, enfim. Você vai levantar todos esses dados para tirar uma conclusão de dados. E aí nós vamos aqui também para a nossa terceira dica secreta. Já vou escrever aqui. Identificar padrões. Identificar padrões. Então, nessa terceira dica aqui, é muito importante você identificar padrões, né, e tendências, levantar quais são os indicadores chaves a serem observados e como que eu vou utilizar essas informações para aumentar os meus ganhos, hoje minhas chances de sucesso. Como que eu identifico o padrão? Aqui praticamente eu posso falar sobre o desenvolvimento de uma metodologia e vou falar de causa própria. Uma metodologia que inclusive eu passo na minha mentoria, que eu desenvolvi dentro do mercado de gols, pré-game. Então eu tenho uma estratégia que é o over 2,5 gols, onde eu observei que em determinados campeonatos, algumas equipes, algumas poucas equipes, quando elas jogavam em casa, toda vez que elas jogavam em casa, elas tinham um over 2,5 gols nas temporadas anteriores. Essas informações que eu estou passando, eu fiz a leitura de campeonatos anteriores, tá? Então, toda vez que essas equipes jogavam em casa, todos os jogos dela em casa, nós tínhamos over 2,5 gols com uma margem superior a 80% desse resultado. Então, se eu tenho esse padrão, perceba, eu identifiquei um padrão histórico. Peguei todos os jogos dessas equipes nas edições anteriores desses campeonatos e percebi que, jogando em casa, essas equipes, em 80% das vezes, elas tinham over 2,5 gols. A partir daí, a partir desse padrão identificado, eu vou nas casas de apostas e vejo o quanto que elas acabam me entregando toda vez que esse over 2,5 gols eles ocorrem nessas partidas na temporada atual, quando essas equipes jogam em casa. Se eu consigo extrair uma odd média e eu conheço a minha taxa de acerto, naturalmente eu passo a fazer a minha paper bet, eu passo a fazer meu planilhamento de entradas no over 2,5 gols nessas equipes. Caso isso se confirme, né, ou seja, esse padrão seja confirmado, eu tenho o desenvolvimento de uma metodologia, de uma estratégia, tá certo? Então, é isso que eu falo, identifique estratégia. Levantei os dados, identifiquei padrão. E vamos então para a nossa quarta dica secreta, que é a gestão de banca eficiente. Eficiente. Vamos aqui. A gestão de banca é a quarta dica secreta, né, que eu preciso aqui compartilhar com você e explicar aqui como que eu defino o valor das minhas apostas de forma inteligente, o gerenciamento dos seus ganhos e das suas perdas, a leitura correta das métricas de maneira que eu tome melhor as minhas decisões. Isso é gestão de banca, não é aquilo que você sempre acaba ouvindo por aí, de quanto que eu vou dividir a minha banca? Por 100, por 50, a minha unidade é de quantos por cento da banca? Nessa estratégia eu entro com uma unidade, na outra entra com 0,5 unidades. Isso não é gestão de banca. A gestão de banca é você, dentro de uma frequência de tempo, você realizar a leitura das suas métricas, fazer as correções necessárias ou ratificar aquelas que vêm dando certo, de maneira a tomar melhores decisões para as suas entradas futuras.
Isso é gestão de banca, é você o tempo inteiro estar fazendo essas leituras, como um exemplo que eu dei agora do over 2,5, por exemplo. A partir do momento que eu conheço a minha taxa de acerto, sei qual é a minha odd média, e aí eu faço esse balanceamento, consigo definir melhor o tamanho das minhas stakes, quais campeonatos eu vou trabalhar, quais que eu não vou trabalhar, o porquê de cada detalhe desse aqui. Então, isso é fazer gestão. A gestão de banca é algo sempre muito mais complexo do que pintam por aí. Falo muito isso na minha quarta fase da mentoria. Então, na minha mentoria, eu divido em 4 etapas: planejamento estratégico, estratégias, metodologias, organização e produtividade e gestão de banca. Na parte de gestão de banca, eu ensino justamente a fazer a leitura dessas métricas para melhorar a nossa tomada de decisão, que isso se reflete nos nossos ganhos, tá certo? Seguindo aqui para a nossa quinta dica secreta, mas antes da gente seguir, se você não deixou aquela curtida aqui no vídeo, já deixa aqui, eu acho que está valendo a pena, curte aqui o vídeo, vai ajudar bastante, e diz aqui também nos comentários o que você acha sobre a parte de gestão de banca. Vejo muita gente aí tendo certeza de que está fazendo gestão de banca quando ela na verdade não sabe nem por onde está começando, tá? Diz aí se você hoje já tem essa percepção que eu estou falando aqui sobre gestão de banca. Nossa quinta dica é a forma de aproveitar melhor os bônus. Caraca, Rodrigo, isso é dica secreta. Vou revelar aqui como que eu, Rodrigo, depois de aprender há mais de 10 anos atrás, como que era feito naquela época, como que alguns ainda fazem e como eu estou fazendo no dia de hoje, depois de quebrar muita cara, depois de bater a cara na porta 200 vezes. Eu vou te falar algo que hoje funciona para mim, tá? E você vê se faz sentido para você ou não. Quando eu comecei lá em 2012, eu li o livro do Juliano Fontes da época, tá? Fiz o curso dele. E lá ele ensinava já no primeiro módulo as formas de você construir uma banca através dos bônus de boas-vindas das casas, né? Onde você fazia aquela busca de bônus em várias casas para construir sua banca. Fiz muito isso daí e vou te falar a verdade, para mim não funcionou. Eu tinha que toda hora estar fazendo rollover, tentando botar mais dinheiro para cumprir rollover, etc. E eu não via muito sentido para às vezes cumprir esse rollover e construir uma banca pequena. Não fazia muito sentido. Por isso que eu falo que hoje nós temos o material que nós temos no YouTube, principalmente aqui no meu canal, você consegue começar da maneira correta, você consegue construir um planejamento bacana, do zero. Você consegue construir uma banca com planejamento e não fazendo dessa maneira que eu fiz lá atrás. Então, hoje, como eu utilizo os bônus das casas, aqueles créditos que as casas te dão, eu busco fazer tudo aquilo que você vê ali de múltipla bingo com odds altas, eu uso o crédito de apostas para isso, tá? Ao invés de você tentar transformar aqueles R$50 de crédito de apostas em R$20, né? Você, às vezes, utiliza isso daí para um bingo com fundamento, logicamente, aquelas entradas que são mais à risca na linha, você junta, faz um bingo. Eu já bati ali odd de mais de 50. Agora, recentemente, só não bateu uma odd de 90 por muito pouco, muito pouco. Foi um gol de uma partida que não bateu uma odd de 90, ou seja, ia ser mais de R$4.500 na conta a troco de um crédito de apostas. Então, eu prefiro, ao invés de pegar dinheiro e jogar nesses bingos o tempo inteiro que você vê vários palpiteiros por aí. Nosso bingo de hoje, aí você vê lá 100, 200, 300, 500, R$1.000 em bingo, iludindo o apostador que está do outro lado, tá? Eu só faço essas coisas com crédito de apostas. Então eu não coloco meu dinheiro nessas brincadeiras aí. Nada contra ninguém que faça, tá? Até mesmo porque eu acho que todo mundo também tem que ter aquele momento de diversão às vezes que quer, só que tem que ser aquele dinheiro do pão que não vai machucar a sua banca para depois e isso não se torne um vício, que você precise toda rodada ou todo dia estar fazendo alguma brincadeira nesse sentido, porque isso vai minando a sua banca, tá certo? Então, dessa maneira que eu tô fazendo o aproveitamento dos meus créditos. Deixa eu até corrigir aqui, aproveitar. Então, vamos para a nossa sexta dica secreta, que tá aqui escrito, utilização
de ferramentas. E o que eu quero dizer aqui com essa utilização de ferramentas e software especializados? São sites, ferramentas, softwares que são especializados e que vão te dar, de certa forma, subsídios para as suas tomadas de decisão. O que é isso? Existem sites que você consegue criar robôs, bots, que vão te dar alertas, que é simplesmente, às vezes, para te dar um toque. Não necessariamente você vai executar, mas para corroborar alguma análise ou alguma partida que você já havia separado para fazer determinada entrada. O bot, ele te dá o alerta e você confirma a sua análise inicial. Então, existem sites que te entregam dados estatísticos mais minuciosos. Claro, existem os gratuitos e os sites e ferramentas pagas. Quando você está mais no início da sua jornada, que você está na construção da sua banca, naturalmente é interessante que você utilize o máximo de ferramentas gratuitas para você se familiarizar com aquelas nomenclaturas, com aqueles sites, com os dados que eles estão entregando. A partir do momento que você já começa a ter a confiança na sua estratégia, na sua metodologia, que você passa a conhecer, a dominar aquelas nomenclaturas, aqueles dados, a forma de análise, a gestão como um todo, você já começa a pensar numa plataforma paga, porque a plataforma paga, a ferramenta paga, ela vai otimizar o seu tempo de análise, o seu tempo de entrada nas suas apostas. Então, fica essa dica secreta aqui também compartimentada aqui. Vamos separar a parte gratuita da parte paga. Inclusive aqui no link da minha descrição eu já estou deixando a planilha Sniper Cartões, onde com apenas 3 cliques você consegue, selecionando o mandante, o visitante e o árbitro, você consegue todos os dados necessários para fazer uma boa entrada no mercado de cartões, tá? Nos principais campeonatos europeus, no Campeonato Brasileiro, em vários outros, tá? Então o link está aqui na descrição, caso você queira conhecer. Vamos para a nossa 7ª dica secreta. É entradas ao vivo. Opa! Entradas ao vivo. Então, nessa só 7ª dica aqui, é interessante você identificar os momentos de valor e utilizar as estratégias que você pré-definiu. Então, eu separei as partidas, fiz as minhas análises e quando eu estou acompanhando a partida ao vivo, eu consigo fazer uma leitura melhor. Quando eu já domino o mercado, eu consigo fazer melhores leituras. Vou dar o exemplo, como eu já dei o exemplo do mercado de cartões e do mercado de gols, vamos falar um pouco aqui do mercado de escanteios, nesse exemplo aqui das entradas ao vivo. Por vezes, nós temos um franco favorito jogando em casa que está perdendo por 1-0, né, para uma equipe que está agora mais a retaguarda, está mais atrás da sua linha defensiva. A equipe mandante passa a atacar cada vez mais. Estamos falando aqui de um jogo de volta de uma Copa do Brasil, por exemplo, em que a equipe mandante, que é franca favorita, perdendo por 1-0, precisando do resultado nesse jogo de volta, ela está atacando principalmente pelos flancos, flanco esquerdo e o flanco direito. Então, tem jogadores rápidos que gostam de buscar a linha de fundo. Tem um gráfico de índice de pressão 2 que me aponta muita chegada no último terço do campo. Naturalmente, se a gente já tem um cenário de segundo tempo, onde a equipe mandante precisa desse resultado, eu posso ir no mercado de escanteios e buscar uma linha de over escanteios para o time mandante. Posso buscar um race 7, um race 9 cantos para a equipe da casa, etc. Então, são formas de fazer a leitura da partida, que nem eu dei esse exemplo aqui, que é uma partida decisiva, a equipe mandante é superior, precisa buscar o resultado, gosta de ir para a linha de fundo, o gráfico está me apontando isso, então eu consigo tomar uma decisão muito melhor numa entrada ao vivo. Isso se chama leitura de jogo, fazer as entradas ao vivo com uma boa leitura de jogo associada a uma boa análise pré-game, tá? Vamos para a nossa 8ª dica secreta, que é o controle emocional e... Vou deixar aí, não, vou botar aqui entre parênteses. Paciência e disciplina. O que eu quero dizer aqui nesse controle emocional, paciência e disciplina?
Mantenha sempre a calma durante as suas entradas, né? Lide com as perdas e evite decisões impulsivas. Mantenha o foco e a disciplina em suas estratégias. Sempre quando o que acontece muito é aquele investidor, aquele apostador, que ele ainda não domina a gestão, que ele não tem a plena confiança, ele não tem o domínio absoluto da estratégia que ele está utilizando, por qualquer motivo, ele sofre por vezes uma bad run, ele passa por uma bad run, então ele sofre perdas consecutivas e pelo fato dele não ter a confiança sólida naquela forma de trabalho, ele acaba entrando em tilt, né? Ele acaba tomando decisões baseadas na emoção, por impulso, e isso aí acaba machucando ainda mais a banca dele, porque ele começa a tomar decisões erradas. Então, mantenha esse controle emocional. Se você ainda não tem esse domínio da gestão e da estratégia que você está utilizando, se você ainda não tem essa confiança necessária, utilize sempre um limitador, né, para que você pare de entrar, fecha o seu computador, fecha o seu celular e pare de fazer as entradas naquele dia. Coloque o seu emocional de volta, tá? Paciência e disciplina. Aguarde o momento correto de fazer a entrada. Saiba que aquele momento ruim vai passar da mesma maneira que existem bad runs, existem good runs. Então você vai passar por momentos muito bons, mas para isso você tem que ter a confiança naquela metodologia e a gestão na palma da sua mão, tá certo? Vamos aqui para nossa 9ª dica secreta. Informações. Informações e insights. O que eu quero dizer aqui, né? Vamos falar aqui sobre a importância da gente buscar as informações e os insights de mercado, né? A gente precisa se manter sempre atualizado das últimas notícias, acompanhando sempre de fontes confiáveis e utilizando essas informações para obter vantagem competitiva no mercado. O que eu quero dizer aqui? Lembra quando a gente começou aqui na nossa primeira dica secreta, falando sobre o levantamento de dados estatísticos? Agora a gente já precisa buscar as informações. Eu estou fazendo a análise daquela partida, eu preciso buscar informações de fontes confiáveis. Então eu busco no Google ali, existem vários sites inclusive que também te dão mais informações a respeito daquela partida. Quanto mais informações, melhor, e aí você consegue tomar melhores decisões. É muito importante, por exemplo, eu saber se o Cano vai jogar no ataque do Fluminense naquela partida. Imagina que o Fluminense está jogando sem o Ganso e o Cano naquele momento. O Fluminense perde muito poder ofensivo. Imagina que o Flamengo está sem o Gabigol e sem o Pedro na frente de ataque e o Arrascaeta está convocado. O Flamengo perde muito poder ofensivo. Então, isso tudo você vai buscar, essas informações você precisa buscar. Outro exemplo aqui que acontece demais no mercado de cartões agora. Todo mundo sabe que o Neymar lá no PSG, sempre no final do ano ele gosta de passar o Réveillon no Brasil, curtindo com os parça. E normalmente o Neymar ele não joga, e o campeonato francês ele tem jogo, ele tem rodada no Réveillon. O Neymar não gosta de jogar essa rodada de Réveillon. Então, ou ele está machucado, ou ele força no jogo anterior, ele força um último cartão amarelo, de maneira que ele fique suspenso na rodada do Carnaval. Se você tem essa informação, se você tem essa informação, o que você consegue fazer? Buscar a entrada no cartão para o Neymar na rodada anterior. Isso tudo como é que você aprende isso? Estudando e buscando informações o tempo todo. Quando você tem o estudo aliado às informações, você tem ganhos. É o que eu falei. Se você seguir essas dicas aqui, preciosas aqui, buscar, inclusive, toda essa sistemática, todas essas dicas secretas estão muito mais dissecadas aqui em diversos outros vídeos meus no canal do YouTube. Então, ao invés de você ficar maratonando uma Netflix da vida, maratone o meu canal aqui no YouTube, que você vai ter muito mais a ganhar, tá? Tá escrito aqui errado, Nossa Senhora. Informações e insights. Vamos para nossa, então, última dica secreta. Aprendizado constante. Então aqui por fim, essa é a nossa última, 10ª
E última dica secreta, que é o aperfeiçoamento constante, né? O aprendizado contínuo. É importante a gente sempre estar se atualizando, estudando novas estratégias, testando diferentes abordagens e nunca parando de aprender. Eu vou compartilhar, inclusive, aqui o que eu falo na minha mentoria é que você deve sempre tirar um pedaço do seu dia, da sua semana, para que você possa estudar. Buscar o estudo da sua própria estratégia, estudo de conteúdos e também de desenvolvimento de novas abordagens, novas estratégias. Isso é fundamental, isso te mantém na ativa, te mantém atualizado dos últimos acontecimentos, dos últimos parâmetros que estão sendo utilizados. Quando você se mantém estudando, atualizado, você consegue estar sempre ajustando os seus parâmetros e otimizando as suas taxas de acertos em cada estratégia que você está trabalhando. Então, muito importante isso aqui, parece bobeira, mas se você não tirar sempre um tempo para se dedicar ao estudo das suas estratégias, você não vai conseguir lograr o êxito no longo prazo. Se você seguir, como eu falei aqui, todas essas dicas secretas, buscar esse conhecimento, se atualizar, buscar as informações, trabalhar da maneira que eu estou passando aqui, você com certeza vai ter sucesso no longo prazo. Sniper, diz aqui nos comentários o que você achou, se você gostou dessas dicas, tá? E te vejo na nossa próxima aula.